Salve, irmão, com a paz do Senhor, boa noite. Irei deixar aqui uma palavra para a meditação de cada um que estão aí do outro lado. E agradeço a cada um que estão aí, né, me dando uma força, né, agradecendo cada dia mais, né, a vontade que Deus ele vem me dando para levar a palavra para cada um de vocês. Se vocês for na leitura de Lucas, capítulo 9, e o versículo 11 em diante, você vai ver uma palavra maravilhosa para o nosso coração, para que nós venhamos a ter mais fé, porque até ainda que tivemos morto, né, entre nós, o Senhor ele trabalha. Às vezes Deus ele prova aquele que ama, aquele que a gente pensa que Deus não tem mais nada a ver com eles, Deus vai lá e confunde o nosso pensamento. Olha o que a palavra do Senhor vem falar conosco. Lucas capítulo 9 e o versículo 11 adiante. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco tempo, e ele e a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. A palavra de Deus, meus irmãos, vem falar de uma certa mulher, uma certa viúva, né, de Naim. E a Bíblia diz que ela tinha um filho. E esse filho era um bem material que ela tinha, porque a Bíblia diz que ela era uma viúva, não tinha mais marido, né? Tinha um único filho que vivia ao lado dela, né? Uma criança, um adulto, um jovem, né? Que era o companheiro dela de noite, de dia, né? Mas a Bíblia diz que aquele jovem, aquele moço, ele faleceu, né? Aí chega o desespero da sua mãe. Às vezes a gente pensa que Deus ele aceita as nossas palavras do jeito que a gente quer, mas não é. A Bíblia diz que aquele que quer subir ao reino dos céus se faça de louco. E a Bíblia diz que Jesus saindo, né, da cidade de Naim, e quando chegou na porta da cidade, né, ele e uma grande multidão ia seguindo. E quando ele topou, que ele chegou perto da cidade que ele levava um defunto, né, e ali estava a mãe e a multidão. Às vezes a gente percebe que alguém do nosso lado não tem. Às vezes a gente pensa que o nosso amigo é aquele que anda conosco, aquele que está do nosso lado, mas às vezes se engana. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o filho da viúva de Naim, o único filho, o único bem material que ela tinha para sobreviver, a única razão dela viver para ter vida. E a Bíblia diz que aquela mulher perdeu seu único filho, né? O rapaz já estava morto, já não tinha mais jeito, né? Um jovem significa um moço, um rapaz de pouca idade, experiente, porque um filho, quando ele obedece à mãe e ao pai, ele é obediente não só à mãe e ao pai, mas sim perante a lei do Senhor. E a Bíblia diz que já vai chegando Jesus, né, na porta de Naim, né? E ali chega Jesus e a multidão. E Jesus, vendo que ali havia um defunto, chegou entre eles. E ele chegou naquela mulher e falou assim: não chore. É muito bom quando a gente está lá em cima, que a gente não tem, né, nenhum problema. Mas o problema, meus irmãos, daquela mulher é que ela estava perdendo um bem material e um bem sucedido que era o filho. Então Deus, ele conhece
a nossa mente, conhece a nossa vida. E se você for lá no capítulo 14, a Bíblia diz assim: e chegando-se, tocou o escrife, e os que levavam pararam e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta. E a Bíblia diz que Jesus ele manda a mulher a se calar, e Jesus ele toca no escrife. No escrife significa caixão, veste, né? E quando Jesus falou assim, que Jesus tocou no grife, a Bíblia diz que Jesus diz assim para o moço: levanta. E o jovem se levantou, né? E o defunto se assentou-se e começou a falar, entregou a sua mãe. Né? E todos se apoderaram e temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvivia. Essa palavra aí, circunvizinha, significa qualquer parte do mundo, né? Cidade, beco, favela, né? E a Bíblia diz que aquele multidão, quando viu que o rapaz se levantou e Jesus levou até sua mãe, gritaram entre eles: chegou entre nós um profeta de Deus. Mas aqui nós sabemos que Deus ele não apareceu, meus irmãos, foi para se engrandecer, mas sem Deus ele apareceu em um momento terrível daquela mulher. Agora a mulher ela sai do choro para o sorriso. A mulher sai do sorriso para glorificar um Deus todo-poderoso. Então às vezes temos que se calar para escutar Deus falar. Então entre nós são muitas perseguição, humilhação, mas Deus ele sempre está do nosso lado. A nenhum momento ele nos abandonou. E a nenhum momento Deus ele diz a nossa vida que está perdido. Que a Bíblia diz que a árvore ela pode estar cortada, mas ainda que estiver enraizada na terra, Deus ele faz nascer uma nova folha nova, para que o nome deles venha a ser glorificado, né? Então tudo é da vontade do Senhor, tudo é para Ele, toda honra e toda glória, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aí se você for lá em Mateus capítulo 11 e versículo 2, fala assim. Mateus capítulo 11 e o versículo 2. O título da palavra é: João Batista e vinha dois discípulos seus a Jesus. E João enviando no cárcere fala feito de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a Cristo para levar as boas novas e apresentar a Deus o bom coração. E o terceiro diz assim: diz-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E a Bíblia diz que João Batista ele vinha dois dos seus discípulos até Jesus, e o discípulo ele pergunta a Jesus: é tu o homem, ou esperamos o outro? Então a Bíblia diz aqui que era uma pergunta que os dois discípulos mandou, que João Batista mandou os dois discípulos perguntar a Jesus se era ele o Cristo ou era outro. E Jesus responde. E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciar a João as coisas que ouve e vende. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos,